Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Make Pedagógico e hoje vou mostrar para vocês 10 dicas para trabalhar matemática usando esse material: torremoto, fita crepe, tesoura e canetas, da cor de sua preferência. Então vamos lá para a dica número 1. Vamos colocar os números na fita crepe e montar a torre. A torre com 54 bloquitos. Você pode montar com 54 ou com menos, dependendo do tamanho da sua turma ou se vai ser um atendimento individual. E aí você vai colocar os números na fita crepe. Nessa atividade, nessa dica número 1, o objetivo é trabalhar com as crianças o número que vem antes e o número que vem depois. Então, você já anotou o número, né? E aí você vai pedir para a criança tirar. Tirou o número e sempre pede para a criança identificar, que aqui você já vai estar trabalhando se ela reconhece o número. Número 4 e número 6. Aí aqui você vai perguntar: quem vem antes? O 4 ou o 6? E a criança responde. E quem vem depois, né? Primeiro você vai... Primeira dica, antes e depois. Segunda dica. Na segunda dica, você vai trabalhar o número maior ou menor. Tirei 10. Vamos tirar outro. Vou tirar um aqui do meio. Tirei 1. Aí você pergunta para a criança: quem é o maior? O número 1 ou o número 10? E aí, até terminar, até quando cair a torre, você vai desse jeito, certo? E eu vou colocar aqui de novo para a gente continuar a brincadeira. Se a torre cair, pede para a criança montar de novo, que eles gostam disso, gente, de ficar nessa expectativa, se a torre vai cair. Eles ficam ansiosos para ver quem vai derrubar a torre, fica se divertindo mesmo, eles ficam bem concentrados para tirar o número, com cuidado para não derrubar a torre. Vamos lá para a dica número 3. A dica número 3 é você trabalhar adição. E para trabalhar adição, você vai colocar aqui, eu vou escolher a caneta vermelha, certo? Você vai colocar o sinalzinho da adição. Isso as crianças já têm esse reconhecimento, você já trabalhou com elas. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. E o bom da fita crepe, porque a espessura dela é bem fininha, ó. E não interfere quando você for puxar, não fica enganchando. E aí eu vou colocar assim, certo? E aí você vai colocar a peça que tem o sinal de mais da adição e vai colocar em cima. O que é que você vai fazer? Você vai pedir para a criança tirar uma das 3 peças de cima, que já começa diferente, certo? Começando de cima. Vamos lá. Uma criança tirou a do meio, tirou 5. Você pede para ela reservar. Outra criança tirou o mais, e aí você vai dizer, então, Maria tirou 5, então ela vai somar 5 mais... E aí ela pode tirar ou essa peça ou qualquer uma daqui de baixo, certo? Vamos tirar essa daqui, ó. 13, certo? 5 mais 13, 18. E aí é uma possibilidade de você trabalhar a adição. Quando você fizer isso na primeiras 3 pecinhas, vai ficar só o sinal de mais separado, tá bom? Você vai deixar essas peças aqui para elas voltarem. Voltou. E para continuar a brincadeira, né, para eles ficarem se divertindo, se a torre vai cair ou não, você vai pedir para eles tirar de baixo. Número 6, 6 mais quanto? Vamos ver. Tirar essa daqui. 6 mais 1. 6 mais 1 igual a 7. Essa é a terceira dica. Vamos lá para a quarta dica. Quarta dica. A quarta dica é quem está faltando. Aí aqui eu tiro, só tirar a pecinha, certo? A fita. Quem está faltando? Vamos lá. Continuo aqui, deixa eu tirar esse que está sem número.
Vou colocar aqui, montando a torre de novo só porque a gente tá gravando pra vocês, certo, pessoal? Vou botar esse que tem o número 3 aqui. Aqui você vai trabalhar a sequência numérica. Vamos lá. Sequência numérica. Aí você diz para a criança que você colocou aqui os números de 1 a 20, por exemplo. De 1 a 20 e você vai escrever na fita mais de uma vez o número 1, o número até o 20. E aí você vai colocar, tirei o número 5. Quando a gente começa a contar pelo número 5? Não, né? Aí você vai colocar aqui separado e vamos puxar o outro. O 2 para chegar no 5, ainda falta. Você que é adulto tenha consciência de quantos falta para chegar. Você sabe que falta o 3 e o 4. Então, você fala para a criança, ó, do 2 para o 5 ainda falta. E aí você só deixa esse espacinho, 2 para o 5. E aí, como essa dica é quem está faltando, você tirou uma vez, né? Digamos que foram 3 crianças que tirou. E aqui, o 1, olha que legal, o 1 chegou. O 1 vai vir no início, começamos o jogo, né? Você não vai perguntar quem vem antes, quem vem depois, porque ali foi outra possibilidade. Só coloca o 1. E como todas as 3 crianças já participou, cada uma tirou sua peça, você vai perguntar quem está faltando. E aí, para elas perceber quem está faltando, ó, elas podem fazer a sequência, contar 1, 2, 3, 4. Quem está faltando? O 4, o 3 e o 4. Então agora elas têm que procurar na torre o 3 e o 4. Vamos ver se a gente acha. Esse é o 3? Não, e aí você vai colocando em cima, certo? Agora o objetivo é procurar o 3. Olha, achamos o 3. O objetivo é achar o 3 e o 4, porque a gente ficou até o 5, tá? E aí você decide com as crianças até qual número você vai procurar. Ó, o 12 novamente, não é ele que a gente procura, vou colocar aqui porque tá faltando um aqui. Vamos ver se o 4 tá aqui. Veio 2. Ó, 3 de novo. Aí quando é repetido, eles já vão colocar, não, esse já saiu. O 6 a gente não vai pegar porque a gente foi só até o 5, certo? O objetivo é quem está faltando, ó. E você não diz o número, você sempre pede para a criança dizer, que é para trabalhar com ela se ela reconhece o número, certo? Às vezes a criança sabe contar, mas não identifica o número, tá? 10. Só uma observação, pessoal. Caso você tire todas as pecinhas da lateral e não descubra, né, qual dessas peças é o 4, vocês podem fazer o seguinte, aqui no meio, ó, aqui no meio eu não tirei, você devolve, se a torre não cai antes, né? Você devolve e tira a peça do meio, certo? Deixa eu devolver essa daqui. E essa pro meio. Vamos lá, tirar essa do meio. Vai que essa do meio seja 4. Vamos com calma. Não, 8, né? Eu vou devolver pra cá e pra cá. Ó, essas ficaram igual, mas não tem problema. Achamos o 4, olha só. E fim de jogo, fim de partida. Então a gente já descobriu onde que estavam as peças, certo? Eu vou montar aqui de novo. Pra gente... Ops, caiu. E nessa hora que as peças caem, você já sabe, né? É a diversão. Quinta dica. A quinta dica é trabalhar a sequência numérica. Para a gente trabalhar a sequência numérica, o que é que vocês vão fazer? Agora a gente tem que procurar o número 1. E aí vamos lá, sequência. Comecei do 2. Começa pelo 2? Não. Nesse caso a gente não vai colocar em cima. A gente vai deixar aqui de lado. 2. E aí vamos procurar 6. Como é sequência numérica, você vai perguntar para ele, o 6 vem antes ou depois do 2? Aí vai colocando e eles vão alimentando aqui a torrezinha, certo? Vamos lá. O 10 vem antes ou depois? Vem depois. E aí você vai deixando o espaço que ainda falta.
Vamos lá procurar o 1. O 3 vem antes ou depois do 2? Vem depois, mas só que ainda não é o primeiro. A gente tem que achar o número 1 para fazer a sequência numérica, tá certo? Então, essa foi a dica número 5. E a dica número 6? A dica número 6 é você trabalhar divisão. Para trabalhar divisão, só colocar o sinalzinho. Aqui eu vou usar outra cor, porque no sinal de adição eu usei o vermelho. E para não confundir eles, né, que fica mais fácil de identificar, é quando você trabalha com cores diferentes. Isso serve tanto para trabalhar números, como para trabalhar algumas letras. Às vezes a criança não sabe o número, por exemplo, eu coloco aqui o número 6. Ela não identifica que esse é o 6. Mas se eu coloco o 6... e o 7 junto, e peço assim, Maria, me dá o 6, e ela não sabe qual me dá, eu faço assim, me dá o 6 rosa, o 6 é o rosa, então ela identifica as cores, fica mais fácil, tá certo? Para ela identificar. Então vamos lá para o número 6. Divisão, eu vou usar o verde. É a mesma coisa, certo? Dica 6. E vou colocar aqui, ó, divisão. E você pode mostrar isso para as crianças, certo? Tranquilinho. É bom porque elas entendem o processo, como foi feito. Os meus alunos aqui no meio pedagógico, eles gostam muito. Quando eu mostro todos os processos, eles aprendem e diz que vai fazer em casa. É muito legal. Ó, coloca a fita e aquela mesma história. Vamos colocar aqui divisão, escondidinho e foi. Tira uma peça, certo? E aqui, deixa eu completar aqui para vocês. A torre. É um jogo, gente, esse recurso é um recurso que tem muitas possibilidades. Aqui eu estou só mostrando matemática, mas tem outras possibilidades para trabalhar alfabetização, que se vocês quiserem, eu posso estar gravando um vídeo para mostrar para vocês também, certo? Se vocês precisam de ajuda aí para trabalhar com os miudinhos de vocês, a leitura, o reconhecimento de letras, vai ajudar bastante. Aqui a mesma coisa, ó. A dica número 6, vocês vão tirar, pedir para uma criança tirar daqui de cima. Sempre quando for trabalhar as 4 operações, tira daqui de cima. Vamos tirar essa, 6, e a criança tirou esse, não tirou do meio, 2. O que a gente vai fazer com o 6 e o 2? O que é que a gente vai fazer? Vamos descobrir. O sinal está dizendo que é para a gente dividir. Ó, vamos dividir o 6 para 2, né? 6 dividido para 2. Aí você pode trabalhar com as pecinhas, certo? Pegar aqui as pecinhas e dividir junto com as crianças. Vamos lá, pegar aqui. Ó, tem 6 pecinhas e você pode trabalhar com lápis, com pompom, com massinha, o que você tiver. Você faz a quantidade que pediu. 6, vamos lá. João pegou 6 e vai dividir para 2. Ele vai dividir para o coleguinha Pedro e, aqui tem 7, e para o coleguinha José. Então, quantas crianças ficaram? Cada um ficou com quantos? 3. Então, 6 dividido para 2 é 3. E aí você trabalha esse conceito com elas, tá bom? A outra dica, a 7ª dica, eu vou colocar aqui, ó. A 7ª dica é você trabalhar a multiplicação. Vou usar o pincel preto. Multiplicação. Sinalzinho. Aí você fala, ó, pra gente multiplicar, a gente usa uma letrinha, a letrinha X. Quando ela tá na matemática, ela é o sinal da multiplicação. E aí você, o mesmo processo. Mudou o símbolo, muda todo o significado, né? Bora lá. 7ª dica. E a mesma coisa, certo? Vira. Ó. E aqui, de cara, se ela tiver tirado o X. X na matemática, isso. Quando o X está na matemática, ele representa a multiplicação. E aí você vai virar. Ó. O que é que você vai fazer aqui quando você for montar? Você pode colocar
os números que vão ser os números problemas, por exemplo, 6 vezes 2, e aqui embaixo você pode colocar a solução, a resposta. 6 vezes 2 é igual a quanto? Pode usar também os números para ajudar as crianças, né, a fortalecer a memória de trabalho, em questão das quantidades que eles vão montar aqui. 6 vezes 2, aí você pode fazer assim, ó, aqui tem 6 e coloca mais 6 aqui, certo? Do ladinho, 1 vezes 6, 2 vezes o 6. E pode procurar aqui, 6 vezes 2 é quanto? 13. Não, ele já contou aqui, não é 13. Ele contou e descobriu que era 12. Ele pode procurar aqui. Também não é 16. E assim até encontrar, certo? Aí quem achar primeiro é que foi a criança que resolveu essa questão aqui, esse problema. E aí você também pode usar o material dourado, que tem as peças menores, para ajudar eles a contar. A 8ª dica é a subtração. Quando a gente usa esses termos subtração, é mais confuso para a criança entender, mas não deixem de usar, certo? Não deixem de usar porque você vai estar trabalhando a ampliação do vocabulário com a criança. Aí o que é que você vai dizer para ela? Subtrair é a mesma coisa do que tirar. Nesse caso, eu só tenho essas 3 cores. O que é que eu vou usar de novo? O mais parecido com o mais é... o símbolo do menos é o mais, não é? Porque a gente usa usou o vermelho. Deixa eu pegar aqui a pontinha da fita. Aqui, ó, o mais. Se eu colocar aqui, fica mais. Você explica para ele, eu vou usar o vermelho justamente por isso. Mas se eu coloco só a linha horizontal, significa que é menos. E quando vocês usam esses termos horizontal, vertical, adição, subtração, multiplicação, você está ajudando o seu aluno a ampliar o vocabulário, mas você vai dizer para ele também o que significa. Esse sinalzinho aqui da subtração significa que você vai tirar, diminuir. Então vamos lá, menos, né? Vamos trabalhar as 4 operações com estes recursos. Menos. Deixa eu colocar um que não tem nada. Menos. A mesma coisa. Coloca no cantinho. Tem 2 aqui. Aqui tem um número. Aqui tem número. Ó, pronto. Vocês estão vendo que eu não estou usando todas as peças, certo? Então, não precisa ser todas as peças. Aqui, vamos lá. Mesma coisa. Pede para a criança tirar o número e como que vai ser a brincadeira? A brincadeira vai terminar... Quem vai determinar é quem está aqui em cima. Tirou o número 2, outra criança. Tirei o 6, tirei outro. Esse sinalzinho aqui, lembra quais são? Qual é esse sinal? Sinal de menos. Então, vamos tirar. Tu tem 6 lápis e tirou 2. Ó, 6 menos 2, ficou quanto? Ficou 4. Você pode usar os bloquinhos, lembra? Sempre mostrando esse concreto para a criança que é de fundamental, principalmente para os miudinhos, de 4, 5 anos. Isso aqui, gente, essas dicas que eu estou compartilhando com vocês podem usar até o fundamental tranquilo. Tem crianças que ainda estão com essa dificuldade. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 e dá 2 bloquinhos para o Arthur. 2. Você ficou com quantos? Eu fiquei com 4 e o Arthur com 2. Você tirou. Aqui você está diminuindo, certo? Muito bem. E a dica, vamos lá para a dica número 9. A dica número 9 é números e quantidade. Você vai pedir para a criança identificar, procurar aqui no meio do terremoto. E aí você vai usar, já tem os números aqui? Vamos ver aqui, ó. 2. E na fita, você vai desenhar 2 bolinhas. E aí você pode trabalhar aqui até o 10, certo? Por exemplo. E aí fica repetido, não tem problema, porque são várias crianças brincando ao mesmo tempo. 2. Coloca aqui. E aqui, no caso 2, ele vai ficar misturado. Eu vou colocar aqui. Vamos lá. Deixa eu só tirar o número. Ó. Vou colocar aqui. Pronto.
Aí você explica para a criança, ó, a gente vai encontrar os números e as quantidades. Caso a criança encontre primeiro a quantidade, vai procurar um número. Se ela encontra o número, vai procurar a quantidade. Vamos lá, vou começar por aqui, né? Para que aqui, ó, quantas bolinhas tem, você vai trabalhar. Ela vai contar, 1, 2, 2 bolinhas. Então agora o João vai ter que encontrar o número 2. E ele vai procurar por aqui. Ele achou o 5. O 5 é o par? Não. E aí agora, lembra que o foco é o 2. Você não vai procurar as 5 quantidade não. Você vai devolver o 5. Aí tá lá embaixo, né? 6. Também não é esse. Será que é esse? Aí você pode mostrar para a criança. As crianças que estão com dificuldade. Não é esse. É esse, 2 e 2, esse número representa essa quantidade, aí a criança junta o pazinho e tira do jogo, porque ela já fez. E aí vai terminando o jogo, certo? E eu disse para vocês que seriam 10 dicas para ensinar matemática de forma divertida, não foi? Dei 9 dicas para vocês, compartilhei 9 dicas com vocês e a 10ª, quero ver aí nos comentários qual seria uma outra possibilidade de você estar trabalhando com este material em uma aula de matemática. Vocês topam o desafio? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí, compartilha, deixa seu comentário se vocês já sabiam dessas sugestões, se vocês vão usar na sala de vocês e se vocês têm a 10ª dica para trabalhar com esse material aqui, tá certo? Então até a próxima e até o próximo vídeo.